Bom dia, gente. Eu estou um pouco animado, um pouco temeroso. Um mix de... Eu não sei nem muito bem o que eu estou sentindo. É um mix de... Não sei o que vai rolar. Aí mesmo, pode tentar. Um mix do que vai rolar, o que está rolando dentro de mim, que é Deus fazendo em mim, o que eu acho que é Deus querendo fazer na igreja. Mas hoje eu quero trazer um sermão que eu tenho sido ministrado por ele, da mensagem central desse sermão, acredito que um mês, assim, e eu tenho tentado pregar essa mensagem durante um mês, eu não tenho conseguido na igreja, mas talvez hoje seja o tempo oportuno para ela. Eu ia pregar domingo passado, aí a Bru falou assim, eu vou estar aqui em São Paulo, eu falei, então prega, assim, deixa dar lugar, né, aí no outro, domingo retrasado, domingo passado, eu estava lá no Rio, estava no Rio, ajudando os irmãos do Rio de Janeiro, nas ministrações que teve lá, e aí era para eu estar aqui, aí não deu para pregar, aí eu falei, ai meu Deus do céu, quando que eu vou pregar isso aqui? Então eu estou um mês tentando pregar essa mensagem. O título da minha mensagem é Um Deus que Não é Ídolo. E eu, particularmente, eu tenho sido muito esmagado, sendo de fato confrontado por aquilo que eu tenho escrito no sermão e o que eu tenho meditado nas Escrituras. E eu descobri que é muito difícil ser crente. Eu voltei do Rio de Janeiro de madrugada, eu fiz um teste porque... E com as crianças acordadas não é uma experiência muito legal. E aí eu vim de madrugada, saí 10 horas da noite, tomei uma cápsula de cafeína de pré-treino, aí eu tomei uma cápsula de cafeína, cheguei legal, era 4 horas da manhã, eu estava vivendo já. E eu vim ouvindo muitas pregações, assim, eu reouvi, nem sei se existe essa palavra, a pregação do Jonas Madureira no Dizascope, não sei quantos já ouviram. Aí eu fui meio que dando voltando um tempo, assim, aí voltei, tava ouvindo Judson de Oliveira, Escola do Clamor, 2000 e sei lá quanto, 2012. Alguém conhece Judson de Oliveira? Obrigado, Deus. Obrigado. E fui ouvindo, aí eu vi muitas mensagens sobre o que eu estava querendo pregar também. E eu basicamente voltei muito com uma frase assim muito antiga, que ela não pode se tornar antiquada, que é: eu quero ser cheio de Deus, sabe? Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero não somente ser cheio, mas eu quero transbordar de Deus. Sabe? É uma mensagem uma coisa muito óbvia, mas que ela é tão necessária para os tempos de hoje. E aí ontem eu estava lá no Overmission. Tem alguém que foi no Overmission ontem, que está aqui? Legal. Estava lá no Over e aí o Hernandes, ele pregou sobre avivamento. Olha só. Cara, o Hernandes é precioso. Seria muito legal se a gente trouxesse na igreja um dia, né? Aí a gente tem que tentar depois o Jonas, mas acho que é bem difícil. Mas ele pregou sobre, cara, a gente desejar ser cheio de Deus, desejar estar cheio de Deus e ter essa busca constante de ter Deus, abundando, overflow, abundando dentro de nós e, assim, transbordando dentro da gente. Mas dentro disso tudo que está acontecendo, Deus, ele trouxe uma mensagem que é exatamente o que nós estávamos cantando aqui hoje. Eu queria, de fato, compartilhar o livro de Oséias com vocês. A gente vai perpassar dos capítulos 1, 2 e 3, então, se você puder abrir. Eu estou pensando em ser cheio de Deus, mas não ser cheio de Deus se eu estou querendo ser cheio de outra coisa. Ou sem perceber, sendo cheio de uma outra coisa. Então,
A minha proposta de hoje é nós... cara, eu não estou conseguindo, tá muito difícil para mim, eu estou falando pausadamente. Talvez a minha hiperatividade bata em algum momento, mas eu estou muito... tá difícil para mim. Então, como é que nós podemos ser cheios de Deus, sendo que às vezes nós não percebemos que inconscientemente, talvez, nós não identificamos os amores que estão competindo com o amor de Deus dentro de nós? E antes da gente... vamos ler uma passagem primeiro. Todo mundo abriu? E a gente depois ora em cima do que a gente leu. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, então hoje eu vou pedir muito da misericórdia de vocês, porque eu não sei quanto tempo vai demorar hoje, tá? Cara, muito difícil para mim. Vai no versículo 2, diz assim: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha. E Deus disse a ele: põe-lhe o nome de Lo-ruamá, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Porquanto não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado a Lo-ruamá, ela concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido nem contado. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, ali se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Até aqui. É uma passagem muito forte. E eu queria que a gente orasse, mas eu queria que a gente fizesse diferente hoje. Eu queria que você... olha para o irmão que está do seu lado agora. Viu? Diz: oi, fala seu nome. É isso. Oi. Deu certo, mais ou menos? Agora eu falo assim, ó: posso orar por você? Legal. E aí, por quê? Porque eu sinto que a gente precisa... a gente vai ministrar essa mensagem, eu sinto que a gente precisa agarrar essa mensagem, sabe? A gente precisa... tipo assim, mano, é isso. Dentro de mim. Uf, Senhor, faz algo. E aí eu quero que você ore pelo seu irmão e ele vai orar por você. Então você vai declarar palavras proféticas para ele. Você vai declarar que o coração dele seja aberto. Que, sabe aquela frase: não vamos deixar que os passarinhos roubem as sementes? Não vamos deixar que as sementes caiam em pedregulhos? Ou que caiam na beira do caminho? Vamos orar que a palavra, que é a semente que vai ser lançada hoje, ela possa encontrar um lugar profundo no coração de todos os irmãos que estão aqui. Então vamos lá orar? E aí eu vou orar por vocês enquanto vocês estão orando. Ore pelos dois. Ai, Deus, me ajuda. Ajuda-nos, Deus. Ajuda a mim. Ajuda os meus irmãos.
Ajuda cada um que está nessa sala a sermos bons receptores da mensagem. Deus, que as distrações elas possam ir embora agora. Que tudo que nos rouba a atenção possa ser colocado em último lugar agora. E o Senhor tenha a primazia diante dos nossos olhos. Que a exposição da palavra capture a atenção. Em nome de Jesus. Deus, faça o que só você pode fazer, eu não posso fazer nada. Eu posso apenas ler um bom texto, mas a obra, quem faz é o Senhor. Espírito, nós nos colocamos totalmente dependentes de Ti, neste momento, nesta hora e neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, contextualizando antes da gente partir para a mensagem, esse momento que está acontecendo aqui em Oséias, lembrando que Oséias ele é contemporâneo do profeta Amós também, porém Oséias ele estava no Reino do Norte, que é mais conhecido como Israel. Quando você vai ler os profetas, você sempre vai ler Israel, a casa de Israel e a casa de Judá. Porque isso é a herança, né? Por causa de... A gente teve Davi, Salomão, Jeroboão, que eles eram os reis de Israel. E aí teve um momento de cisão, onde foi separado o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte composto por Efraim e Judá. E o Reino do Norte por todas as outras tribos. E basicamente a linhagem de Davi permaneceu em Judá. E em Judá tiveram ótimos reis. Reis que trouxeram, né, entre aspas, né, bem entre aspas, ou, enfim, aquele reavivamento que aconteceu, porque eles acharam o livro da lei. Mas o Reino do Norte, ele é conhecido, ele é famoso por os seus reis, eles constantemente ser os responsáveis por desviarem o povo dos caminhos de Yahvé. Eles derrubaram dos lugares altos aquilo que eles dedicavam a Deus e construíram altares a outros deuses. Você vai ver, tipo assim, em vários profetas que eles constroem árvores, eles erigem colunas em adoração a outros deuses, a deuses pagãos, aos deuses circunvizinhos ali de Israel. E Oséias, ele está nesse meio caos ali. Imagina você ter a sua irmã vizinha ali, como aquela que ainda tenta perseverar em andar nos caminhos do Senhor, em guardar a lei, preservar a cultura, tudo, não se misturar com o povo, andar em santidade. E de repente você Oséias, se encontra num povo que tipo assim, tá nem aí pra nada, só quer viver a vida, só quer se misturar. De lá se originaram os samaritanos, e aí, cara, uma bagunça, miscigenação acontecendo, um tanto de coisa, e aí eles não conseguiam, e o problema não é a miscigenação, tá só, sim, mas, né, tudo tem que ter aspas hoje, né, porque tá tudo gravando, e aí... Mas aí eles se misturaram com outros povos, e eles foram perdendo traços da cultura deles, do temor que eles tinham pelo Senhor. Eles esqueceram completamente do pacto que Deus havia feito lá em Êxodo 19, lá em Êxodo 3, onde Moisés se depara com a sarça ardente, fala assim, traz o meu povo para cultuar. E é muito doido, porque quando a gente começa a ler Êxodo 19, eu gosto muito dessas passagens, porque eu vejo muito de uma maneira literal ali, que Deus ele realmente desceu mesmo no monte, e Moisés e os outros anciãos, eles comeram com Deus, como diz, do 19 ao 25. Então Deus visitou aquela nação que estava começando. Deus era o rei daquele povo. E mais do que um rei... Nossa, eu achei que era uma criança. É um boneco. Eu fiquei, gente, por que aquela criança está assim, me olhando fixamente? Mas volta aqui. Mais do que um rei para governar e para determinar as leis que iriam reger aquela cidade, né, que estavam se formando, aquele povo que estava se formando. Vocês sabem muito bem que Deus estava fazendo uma aliança com Israel.
Deus estava se propondo, eu vou cuidar de vocês. E eu vim cuidando de vocês desde quando vocês saíram, vocês não estão percebendo? Eu cuidei no deserto, eu cuidei de noite, de dia, eu cuidei em tudo. E eu não quero ser apenas ser o Deus de vocês, mas eu quero me casar com vocês, eu quero ter uma aliança com vocês. Então vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. E de repente Oséias se encontra nesse emaranhado aqui de situações, onde por volta do século 8, que isso acontece antes de Cristo, 800 ali antes de Cristo, Davi é 1000, só para você ter uma noção, 1000 alguma coisinha, Oséias 800 ali, século 7. Então, Oséias se encontra nesse lugar que ele está vendo, talvez ali, Judá, de certa maneira, sempre perseverando e tudo mais, e ele vê Israel em total declínio religioso, total apostasia, por assim dizer. Ele vê que o povo escolhido de Deus, por isso que eles ainda carregavam o nome Israel. Israel, vocês lembram que eu vou trazer juízo sobre vocês. E aí como é que ele escolhe? Porque Deus precisava trazer de maneira palpável, de maneira mais prática, o sentimento que Deus estava tendo de tamanho repúdio para com o pecado de Israel. Presta atenção, para com o pecado de Israel. Fala comigo, pecado de Israel. Porque você talvez possa pensar ao ler isso, que Deus agora estava odiando Israel e não queria mais Israel. Mas a ira de Deus, o juízo de Deus era contra o que Israel estava cometendo. Era o juízo e o julgamento de Deus. E aí Deus, na sua forma mais prática, e é muito importante lembrar que todos nós já lemos alguns dramas de profetas. Jeremias, profeta Isaías, que viu o Senhor, e as suas vestes enchiam o templo. Ezequiel, e todas essas visões desses profetas que viram a Deus, lembra? Viu o Senhor no alto sobre um trono, e as suas vestes enchiam o templo. E aí depois a gente vê, quem enviarei? Aí a gente vê mas eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios também. E você começa a perceber que os profetas que tinham a visão de Gomer aqui, algumas linhas teológicas, mas que não entram em acordo, de que era tudo simbólico. Gomer não era uma mulher adúltera, Gomer era uma simbologia para um sentimento, mas não, Deus estava querendo trazer praticidade, ou trazer, é este o sentimento que eu estou tendo. Mas meu pai está aqui, então eu não estou tão velho. Cara, essa é uma história assim, trágica, né? Não procurem. Mas o pastor leu errado aqui. Ele entendeu errado. Mas a questão aqui é que é mais aceito e a visão mais preferida é que, assim como Deus fez com Israel, ele fez uma aliança com Israel. Oséias estava sendo direcionado a casar-se com uma mulher que tinha propensões adúlteras, ou de cometer adultério, ou de se prostituir futuramente. Então Deus estava basicamente dizendo: Oséias, você vai casar com uma mulher que vai te trair. Oséias, você vai dedicar o seu amor a uma mulher que ela vai te trair. Você vai ter filhos com essa mulher, e ela vai te trair. E eu acredito que esse faça também, assim, eu concordo muito com os comentaristas, porque é o que faz sentido, porque Deus, ele escolhe fazer uma aliança com Israel, e você vai ver ali no final de Êxodo que Deus, ele faz uma música. Olha, isso que é interessante. Isso é importante, como as músicas, elas nos lembram de coisas que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Deus falou assim: Moisés, escreve uma música dizendo: depois de uns dias, esse povo que está falando que me ama, e não sei o que, eles vão me trair. Eles vão abandonar os meus preceitos.
eles vão desviar o seu coração de mim. E eles vão amar a outros deuses. Depois você lê lá no finalzinho de Êxodo. E é exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que acontece com Oséias. Então imagina você ali não casou, de repente Deus fala assim, ó, mano, você vai ter que casar com essa mulher sabendo que ela vai trair você. E ela não vai te trair uma vez. Ela vai te trair várias vezes. E é interessante que Oséias, ele não argumenta com Deus aqui. Vocês perceberam? Oséias só falou assim, amém. E aquilo que as visões, as revelações foram para os profetas, de fato Oséias teve que encarnar. Ele teve que viver a dor e experienciar o sentimento que Deus estava sentindo em relação à sua esposa. Aqui a gente começa a ver qual era de fato a dor de Deus, a dor de Yahvé, esse marido bondoso. E aí Oséias, então essa é mais ou menos não se fala muito sobre a história de Gomer, só fala que ela é filho de Diblaim, e não tem assim, qualquer tentativa de colocar alguma coisa é inferior ao que o texto não está dizendo. E aí nós temos os filhos de Oséias. Não sei se vocês lembram. O primeiro filho de Oséias, alguém lembra? Jezreel. Fala comigo, Jezreel. Jezreel significa Deus espalha sementes. Não sei se vai projetar aqui. E aí o versículo em questão diz, e disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Contextualizando, por que Jezreel? Porque Jezreel foi o lugar onde, vocês lembram que a gente fala muito, Jezabel e Acabe? Vocês lembram disso? Rolando, Acabe e Jezabel, e aí o tal do Jeú, ele foi incumbido por Deus de trazer justiça e juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel, por motivos óbvios, né, que todo mundo sabe. Só que o tal do Jeú, ele passou do ponto. Porque foi na cidade de Jezreel que não apenas Jeú matou o pessoal, perdão, eu confundi aqui. Foi na cidade de Jezreel que o rei Jeú matou o rei Acabe e a rainha Jezabel, mas ele também matou o rei Acasias de Judá e toda a sua família. Basicamente Deus falou assim, olha, eu lembro, eu falei para você fazer um negócio, você fez, mas você passou do ponto. Você matou o rei de Judá e toda a sua prole, você matou toda a sua herança. Então, Israel, nada está oculto dos meus olhos. Eu estou trazendo um juízo sobre vocês. Isso é muito sobre o todo de Israel, mas aí depois a gente vem com Lo-Ruamá. Fala Lo-Ruamá. O que significa Lo-Ruamá? Ruamá significa amado. E Lo significa não amado. Gente, presta atenção em como... Êxodo 19, 20 até o 25. Eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Vocês serão o Deus da aliança. E agora Deus está falando assim, põe o nome da sua filha, Oséias. E essa é a filha da prostituição. E o nome dessa filha é para mostrar para o povo que eu não mais amo esse povo. Eu não amo mais vocês. Cara, se coloca no lugar de Oséias. Deus mandou você casar com uma mulher que ia te trair. A mulher te traiu, teve filho da prostituição. Tu botou o nome filho de Jezreel. Depois teve outro filho de prostituição. E falou assim, filha, o seu nome é não amada. É tipo virar para Clara e falar assim, Clara, o seu nome é eu não gosto de você. Ou eu não gosto de você, vem cá. Então todas as vezes que Oséias chamava pela sua filha, estava dizendo, ô não amada, vem aqui. Ô não amada, vem aqui que o papai vai falar um negócio com você. Ô Gomer, chama a não amada aí, por favor. Vamos comer, cadê as crianças?
Não, Jezreel está aqui. Cadê aquela que não é amada? Israel, você não é mais amado. E a questão é, será que o povo estava entendendo as advertências de Yahvé? Será que o povo estava falando assim, como assim? Mas a gente é o povo da aliança e você não ama mais a gente? Mas você não consegue ver nenhuma movimentação de arrependimento. Você não consegue observar de uma maneira avassaladora. E para piorar, tem o terceiro filho. Já que Lo Ruamá, amar é amado, Lo é não. Sim? Então, em hebraico, Lo é não. Ami significa meu povo. Então, Lo, Ami é o quê? Vocês não são mais meu povo. Cara, imagina essa reunião familiar, gente. O lugar onde aconteceu o genocídio, vem cá. Matou tanto de gente lá. Todo mundo morreu. Você que não é amada. Você que é filho de uma meretriz, vem aqui. Você que não é meu povo, vamos todo mundo comer. Gente, imagina a mesa, o almoço dessa galera. Constantemente Osés olhava para os seus filhos e ele se lembrava da dor de Yahvé para com Israel. Todas as vezes, desde a concepção até o crescimento, ele lembrava, Deus está falando que a gente não é mais o povo da aliança. Nós não somos mais o seu povo, como assim? Gente, esse é o cenário caótico da vida desse homem chamado Oséias. É bom pra caramba ser profeta, né? Eu quero ser profeta, mas não quero ser Oséias. Não, sou homem de Deus. E tem eu vou tentar explicar aqui, mas o final do versículo 6 diz assim: tomou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e Deus disse, põe-lhe o nome de Lo Ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. E o terceiro, que é o terceiro filho, Lo-Ami, e disse Deus, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois mais meu povo, nem serei o vosso Deus. Essa aqui é que a gente não manja muito hebraico, mas eu também não, tá? Isso aqui, eu sei algumas coisas em grego, e olha lá, a única coisa que eu sei em hebraico é... Ixi, até esqueci agora. No princípio criou Deus, como que é? Elohim, no princípio, esqueci, olha lá, tá vendo? Minha faculdade é uma farsa. A última frase que diz assim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. A última frase no versículo é literalmente, eu vou tentar explicar, eu sou Yahvé, não sou mais o eu sou para vocês. Vou ler de novo, Lo-Ami, vós não sois mais meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Quer dizer, literalmente, o finalzinho, o eu sou, já não sou o mais eu sou para vocês. Eu não posso mais ser aquele que dá a provisão para vocês. Eu não sou mais o Deus que vai proteger vocês dos inimigos. Eu não sou mais o Deus que vai mandar chuva quando tiver seca. Eu não sou mais o Deus que vai mandar abundar rios. Não. Vocês não me querem. E não é porque eu não quero vocês, não. É porque vocês estão dizendo que vocês não me querem. Que a princípio você pode dizer, nossa, como Deus é malvadão. Não, Deus só está falando assim, cara, vocês não querem. Amém. Então vocês não são mais meu povo. E vocês não são mais amados. Cara, imagina de verdade a situação decadente que Israel se encontra. Vocês estão comigo? Vocês estão ainda comigo? Vira por irmão que está do seu lado e você está com ele. Ele falou o quê? Ele falou que não. Falou que não. A Gabi está dedurando aqui,
que estava acontecendo aqui é que Israel estava tendo um pouquinho de dificuldades para entender que Yahvé era quem trazia o sustento e a proteção. Vamos ler no capítulo 2 agora, versículo 2. Todo mundo achou? Diz amém, glória a Deus. No 2 diz assim: contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios, ou seja, mais de um, de entre os seus seios, para que eu não a despose, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu. Aquele que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, e o óleo e as minhas bebidas. Para aqui. O que Oséias, ali falando como Deus, estava se referindo a Israel, dizendo assim: sabe por que eu não sou mais o seu Deus? Sabe por que vocês não são mais amados? Porque não sou eu que estou quebrando a aliança. Lembra-se que a aliança, ela é condicional. A aliança mosaica, diferente da davídica, ela é condicional, diferente da davídica. A davídica é incondicional, ou seja, independente do que o povo vai fazer, Deus vai colocar um rei em Judá e ele vai governar sobre o trono. Porém, a aliança mosaica, isso você lê lá no livro do Quando os Judeus Governaram o Mundo, e também no único rei, único rei do Samuel Whitfield, acho que é isso. Ele diz que a aliança mosaica, ela é condicional, ou seja, presta atenção, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se afastarem das impurezas, viverem em santidade, em comunhão com os irmãos e aqui comigo. Vocês lembram disso? Isso aqui não é estranho a ninguém. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, pode ver lá, está escrito isso em 19. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu serei o seu Deus. Então a presença de Yahvé no meio da comunidade de Israel, ela é condicional. Porque se você pecasse, eu removeria a minha presença. É por isso que constantemente você vê Davi falou assim: não afaste o teu espírito, não se vá. Porque ele sabia que se o povo pecasse, já era. A presença de Deus subia. Opa, glória a Deus. Só deixa eu colocar aqui. Então não era Deus que estava quebrando a aliança. Deus estava mostrando o pecado de Israel diante de Israel na figura de Gomer. Vocês, Israel, vocês preferiram os seus amantes, porque você acha que é de lá que vem a provisão. Vocês preferiram, Israel, a lã, o vinho. Vocês preferiram o mel dos amantes, porque eles dão o que vocês querem. Eles dão aquilo que você está procurando, Israel. Eles te dão joias, eles te dão perfumes. Os seus amantes é quem traz a você. E o problema é que você começou a achar, Israel, que quem está, basicamente, era assim, quem trouxe a coluna de nuvem foi os deuses, foram os amantes e não Yahvé. Essa é a comparação. Quem faz cair o maná não é Yahvé que tirou a gente do Egito, não. São os nossos deuses, Baal. São eles que trazem conforto. São eles que protegem a gente dos inimigos. Olha só como agora o Reino do Norte está protegido. A gente está fazendo aliança. A gente está contando com eles. A gente está seguro. A gente não precisa de Yahvé. A gente não precisa de Yahvé.
Nós temos deuses que a gente consegue ver. Nós erigimos colunas para esses deuses e a gente sabe que eles estão lá, porque Yahvé a gente não vê. Então eles começaram a dizer: eu prefiro os deuses que me dão aquilo que eu quero. E aí no final do versículo: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei o muro de Sebe para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não alcançará, e buscá-lo-ás, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Aí quando começa a dar problema, eu falo assim: ai, gente, desculpa a alegoria, mas sabe mulher de malandro? Desculpa. É porque, cara, eu sou da ZL, né, Ícaro? Queira você ou não. Zona Leste. Danfer. O povo preferiu adorar a outros deuses e eles vão... A Bíblia vai colocar aqui como Baal, como uma metonímia, que é uma simbologia para todos os deuses, uma figura de linguagem que simboliza todos os deuses das quais Israel estava traindo. Mas é interessante que Israel fala assim: não, agora que o negócio está apertando, eu vou correr para o meu segundo marido, porque quando você, tipo assim, usando a parada lá do Mulher de Malandro, aí o cara arrebenta com você, e aí ele fala assim: nossa, está muito difícil, eu vou voltar para o cara que cuidava de mim, que era mais amoroso. Aí ele volta. Aí ela volta. E sabe o que Deus faz? Recebe. Gente, vocês acham que esse cenário está ruim? Sim ou não? Vocês estão comigo? Vocês acham que esse cenário está ruim? Mas não há nada que está ruim que não possa piorar. Porque o final do texto vai dizer que ela volta. Ela diz: não, eu quero Yahvé. Eu não quero mais os meus amantes, eu esqueci deles. Olha, eu te amo tanto. Eu não estou me importando com o que eles podem me dar. Ai, as joias, os perfumes Montblanc, a Yves Saint Laurent, ai, Chuan Chu, Carolina Herrera. Eu não quero, eu amo você. Eu amo você, Yahvé. Meu coração é seu, Yahvé. Ai, mas era tão bom quando eu ganhava o perfuminho. Ai, Chuan Chu, ai... Que era exatamente isso que os amantes davam. Eles davam perfumes. Você quer comer aonde hoje? Vamos no Paris 6. Te levo lá. Eu te levo no Paris 6. Onde você quer comer mais? Eu queria... eu tenho um sonho de ir lá para Paris. Não, vamos lá. Eu te levo. Eu cuido de você. Eu te amo. Eu vou cuidar de você. O que mais que você quer? Você só precisa se prostituir, só isso. Só precisa abandonar o seu Deus, só isso. Eu vou te dar segurança. Eu tenho carro, casa, dinheiro. Eu sou quase um jogador de futebol, eu tenho tudo. Onde você quer almoçar hoje? A gente pode pegar um jatinho e ir lá em Paris e voltar. Não quero, você é muito mal. Você me bateu aquela vez lá, eu não gostei. Você me bateu, não gostei. Saí com o olho roxo, postei foto no Instagram... muito chateado, vou. Aí o que Yahvé faz? Aceita. Aí você fala assim: pode ficar pior? Você diz sim. Abre no capítulo 3. E aí Oséias fala assim: tá bom, vem, abandona a prostituição, abandona o adultério, vem para mim que eu vou cuidar de você agora de verdade, com os nossos filhos. Agora eu vou cuidar de você. O que ela faz de novo, gente? Ela volta. Então o Senhor me disse: vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo, portanto uma adúltera, de acordo com o amor do Senhor, pelos filhos de Israel, que olham para os outros deuses e amam os bolos de uva. Meu Deus! E aí Oséias diz: então a comprei para mim por 15 peças de prata e por 1 homer e meio de cevada.
E disse a ela: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Gente, aqui a gente começa a entender que esse Deus que estava falando para Oséias fazer as coisas, a mulher estava com ele, prostituiu, voltou, se prostituiu de novo, e agora ele teve que comprar a mulher. Vocês começam a perceber um pouquinho da dinâmica do amor feroz de Deus? Um pouquinho do que Deus faz? Deus, ele não estava disposto a deixar Gomer abandonada. Fala assim, vai lá de novo. Gente, agora imagina você sendo Oséias. Imagine a dificuldade, não somente emocional. Você vai lá num prostíbulo e fala assim, ó, quanto é minha mulher? Vamos que eu vou te levar para casa de novo. Vem, Israel. Eu vou te cuidar. E o problema é que além dele ir no prostíbulo, ele não tinha dinheiro. Assim, como assim, Henrique? Alguns comentaristas vão dizer que se Oséias tivesse todo o dinheiro, ele teria pago tudo em prata. Porque, olha só o que diz. Então comprei para mim por 15 peças de prata e por um homer. 15 peças de prata e um homer. Só que, em Êxodo... tudo bem, pode deixar a filha dele. É que eu achei que era minha. Tá tudo bem, Dani. Fica tranquilo. Volta aqui. Ele fala assim, ó, eu comprei por 15 peças de prata e mais um homer de cevada. Só que em Êxodo 21:33, diz que para você comprar uma pessoa, ou quando uma pessoa morre porque, sei lá, o seu boi matou essa pessoa, ou matou um escravo, você tem que pagar 30 ciclos de prata. Por que Oséias não pagou os 30 ciclos? Ele teve que pegar a sua comida. Presta atenção aqui em mim. Isso aqui é muito forte, presta atenção em mim. Oséias só tinha 15 ciclos de prata. E Gomer custava 30. Ele teve que pegar todo o seu dinheiro. E pegar a sua comida. Tudo que ele tinha. Porque ele não tinha. Porque se você tem 30 ciclos de prata, tu paga com 30 ciclos de prata. Por que tu vai meiar? Não é para ficar com troco? Não! Era... A carga, imagina a mente desse homem. A minha mulher está num prostíbulo, eu vou ter que buscar ela, e todo mundo sabe que ela é minha mulher. Porque Deus era conhecido como Deus de Israel. Todo mundo sabe que essa mulher que está se deitando com outros homens é a minha mulher. E aí eu já não tenho força emocional, cognitiva, para... Imagine você sendo tipo assim, mano, eu vou ter que ir lá. Oh, Deus. Mas é a mãe dos meus filhos, mas Deus. E você não vê Oséias. E de repente, Deus, na figura de Oséias, vai lá e compra Gomer por 15 ciclos de prata e um pouquinho de cevada. Diz, agora vamos lá. Eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Calma, tá tudo bem. Eu não vou te deixar desamparada. Irmãos, você pode falar assim, cara, é muito dramático essa história. Sim. Mas o problema dessa história é que a gente não consegue perceber que nós não somos Oséias, nós não somos Yahvé, nós não somos os filhos, nós somos Gomer. Nós somos Gomer. Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Sim, você é um adúltero. Não.
Que isso, Henrique, é muito forte falar isso. Não, não é. Nas Institutas de Calvino, ele diz que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. A dura realidade de aceitar é que a gente não consegue conceber a ideia de que nós nos prostituímos dia após dia. Ah, não, Henrique, eu não. Eu não. Eu não adoro outros deuses, Henrique. Eu não me prostro diante de uma imagem feita de prata, pedra ou bronze. Eu não sou um idólatra, não. É porque talvez a gente esteja muito acostumado a entender, ou o nosso imaginário está muito povoado de que para ser um ídolo precisa ter uma imagem, uma estatueta. Mas os ídolos ocultos dentro do nosso coração. Mas e os ídolos que não são exteriores? Não, Henrique, você está pegando muito pesado. Será? Eu não peco. Essa afirmação já está totalmente equivocada. 1 João 1. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso, a sua verdade não está em nós. Não, Henrique. Eu não me prostro diante de algo. Eu não me prostro, me vendo aqui, eu não consigo me perceber adorando a outras coisas, ou inclinando meu coração a outras coisas. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu pago meu dízimo, pago os meus impostos, eu vou na igreja, eu cuido de pessoas, eu sou correto na minha empresa, eu sou correto no meu trabalho, eu sou correto no Uber, eu sou correto em tudo que eu estou fazendo. É porque talvez a gente está muito preocupado com os ídolos que são exteriores, mas os ídolos que estão cravejados no nosso coração. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo ainda? Mas o que é um ídolo então? Um ídolo, segundo Timothy Keller, é qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que capture o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque para dar a você o que só Deus pode dar. O problema é que a guerra da idolatria, ela não é travada mais exteriormente, ela é travada no coração dia após dia. Eu vou dar um exemplo para você, porque a gente às vezes está meio que acostumado com os pecados, 7 pecados capitais, sabe? Os pecados mais famosos. Eu não minto, eu não roubo, eu não mato. Mas quer ver um pecado que ele não precisa de um ato externo para ele acontecer? Cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçará nem o boi, nem a casa, nem a grama, nem nada. Sabe o que é cobiça, gente? Cobiça é quando eu tenho algo, a Cris tem, eu tenho um iPhone 11, a Cris tem qual que é o último? Pro Max Evolution. A Cris tem o iPhone, o último, 16. Cris. E aí eu olho, porque existe uma linha muito tênue entre você e falar assim, caramba, mano, um dia eu quero conquistar isso. E você dizer, mano, eu quero ter isso, porque a Cris tem, eu preciso ter. É o Kiko. Eu quero ter isso porque a Cris tem, então eu quero ter isso. Nossa, o carro, esse carro que o irmão tem nossa, eu preciso ter isso. Nossa, o salário que o meu irmão ganha é alto, né? Eu preciso ter o que ele tem, porque aí a gente pode estar no mesmo lugar. Sabe o que a cobiça diz sem palavras? Eu quero que o outro tenha, porque aquilo que eu tenho não é bom. Outras palavras, eu quero que aquilo que o outro tem, porque aquilo que Deus me deu não é o bom para mim. Deus não sabe me dar o que eu preciso. Eu começo a rejeitar as coisas que eu tenho. Eu começo a não ter prazer
e suficiência ou deleite naquilo que eu tenho de Deus. Seja o seu carro, seja o seu 242, ou seja, a posição que você está na igreja. Cobiça é dizer, não, Yahvé, eles que sabem o que eu quero, porque eles me dão o que eu quero. E aí a gente começa a dizer tipo assim, não, isso não acontece comigo. Porque, né, tipo, eu não sinto cobiça nem nada. Mas e quando o nosso ídolo não é um pecado listado nos 10 mandamentos? E quando o nosso ídolo é política? E quando o nosso ídolo se chama eleitor tal, ou presidente tal, ou presidente X? E quando o nosso ídolo se chama filho? Irmãos, me perdoa, mas vou ter que dizer. E quando o seu ídolo se chama time de futebol? E quando o seu ídolo se chama família? E quando o seu ídolo se chama cargo de igreja? E quando o seu ídolo se chama views no Instagram? E quando o seu ídolo se chama emprego? Eles não têm uma estatueta. Talvez o seu time, você dizime mensalmente. Você deixa de estar com a sua família para ver o jogo. Você faz com que a sua vida gire em torno disso. Ídolo. Está roubando o lugar de Deus no seu coração. Quer ver outra coisa? Trabalho. Não, Henrique, eu não amo o meu trabalho. Na verdade, eu odeio o meu trabalho. Eu odeio o meu trabalho, é muito ruim. Mas não é sobre gostar ou sobre odiar. É você depositar esperança e expectativa naquilo que pode dar para você. Quando você confia que o seu trabalho é fruto da sua mão de obra, é fruto da sua perseverança, é fruto porque você é um bom funcionário, você é incrível, você é ótimo, então no final do mês eu vou receber porque afinal de contas eu trabalhei muito. Parabéns. Não foi Yahvé que trouxe o maná do céu, você conquistou, parabéns. Muito bom, você é muito bom. Ó, eu tenho que bater palma para você porque você realmente é muito bom. Então quer dizer que você pode fazer as suas sandálias crescerem? Quer dizer que você pode acrescentar um côvado à sua altura? Quer dizer que você pode acrescentar dias na sua vida? Não, eu confio porque eu malho, eu treino, eu vou durar para sempre. Ó, talvez o seu corpo seja o seu ídolo. E é fácil, confia em mim. Eu acho que o mais difícil para nós crentes aceitarmos é quando a nossa família é o nosso ídolo. Não, porque família é em primeiro lugar, família tudo é em primeiro lugar. Não, não. Eu tenho que cuidar da minha família, porque eu sei o que é bom para minha família. Percebe? Não, vou sair. Não, a gente está indo muito para a igreja, não. Vamos ter um tempo de família, vamos ficar um ano sabático. Eu sei o que é melhor para minha família. Afinal de contas, eu preciso cuidar da minha família. Elas precisam ser a expressão da igreja. E quando a gente começa a colocar o nosso filho no lugar de Deus em nosso coração, nós nos movemos por causa dele. Nós vivemos e existimos por causa dele. Gente, os ídolos do coração, eles são muito mais sutis do que a gente imagina. E Timothy Keller vai dizer assim, que todo pecado é, na raiz, uma forma de idolatria. Como assim? Vamos supor, aconteceu uma situação, eu vou mentir porque eu quero manipular a situação e eu consigo ter controle. Ao invés disso, eu não falo a verdade, porque falando a verdade eu estaria depositando a confiança na soberania de Deus. Percebe?
Estão entendendo? Eu vou mentir porque eu vou confiar em... Não, vai que Deus traz juízo sobre mim. Eu prefiro manipular a situação, porque eu manipulando a situação, eu digo quem está no controle? Eu consigo moldar o ambiente. Eu consigo manipular o ambiente. Só que, irmãos, para mim, o problema mais grave da idolatria, apesar de ser pecado, apesar de ser um tanto de coisa, são os efeitos nocivos que eles causam na gente. Salmo 115, você não precisa abrir, 4 a 8 diz: os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, mas nem som sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que o fazem, assim como todos os que nele confiam. A gente usa isso aqui para adoração, né? Então eu me torno a semelhança de Deus à medida que eu adoro, de glória em glória. Vocês estão comigo? Pessoal do fundo? Pessoal do fundo? Melhorou. Prestem atenção no que eu vou falar. O problema da idolatria, sim, é o pecado, mas a gente não percebe o que acontece em nós quando nós adoramos outros deuses. O problema da idolatria é a insensibilidade. A eles se tornam todos que nele confiam, depositam sua confiança e esperança. Eles se tornam cegos, mudos, surdos e não andam. Talvez o problema que talvez a gente enfrente por não sentir a presença de Deus é que nós nos tornamos insensíveis. A gente não consegue mais ver Deus. A gente não consegue mais escutar a Deus. A gente não consegue mais falar com Deus. Talvez o nosso coração se endureceu e nós tomamos forma daquilo que é o ídolo no nosso coração. Os ídolos são uma das coisas mais perigosas que nós podemos ter. Os ídolos acabam com a nossa sensibilidade do Espírito Santo tocar nosso coração. Então talvez você que vem no ministério do Senhor, você não consegue sentir nada. Será que você não está insensível? Será? Você que não consegue ver a Deus, perceber Deus nas coisas criadas, perceber Deus numa simples mensagem, numa simples leitura, será que você não está insensível? Eu estou indo para o final. O que faremos, pois, diante de todas essas coisas? Porque, irmãos, queira nós ou não, nós escolhemos diariamente outros amantes no lugar de Yeshua. De verdade. Quer você esteja concordando comigo ou não, você faz isso. Você faz isso. Eu faço isso. Todos nós fazemos isso. Todos nós somos Gomer, irmãos. O problema é que a gente não está conseguindo ter a dimensão do nosso pecado. A gente não consegue ter a compreensão. Não, Henrique, essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para o outro. Talvez você seja seu próprio ídolo. O Deus dele é o ventre, só pensam nele mesmo. Ela te pega de qualquer jeito, não tem para onde fugir. Eu tentei, eu estou um mês tentando. Eu só consigo pensar, Deus me ajuda. Deus tem misericórdia de mim. Quando eu confio mais no quanto tem dinheiro na minha conta. Esse é o meu pecado. Eu faço conta demais. E quando eu faço conta demais, eu perco a confiança de que quem faz o maná cair é Yahvé. Só que, irmãos, no meio desse caos todo que eu me encontrei, eu disse, meu Deus, eu sou um idólatra. A minha atenção é facilmente roubada.
O meu amor é facilmente esfriado. Não, Henrique, isso é papo furado. Não, irmãos. Não. Só que no meio disso tudo, você se depara com isso. Nossa, Gomer, Israel. Oséias, Yahvé. De repente, sem a gente perceber, no capítulo 2 tem uma canção de amor. E sem a gente que está aqui perceber, nós estamos encenando, cantando essa canção sem perceber. Minha pergunta é, o que a gente está fazendo nesse tempo de 40 dias, Marcelo? É o quê? Que se chama? Quaresma. Gente, o que é isso aqui atrás? É o quê? Um deserto. Sabe qual que é a resposta de Deus frente a essa mulher adúltera? Ele diz assim, versículo 14. Portanto, eis que eu a trairei ao deserto, e a levarei para o deserto, lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, e dali o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal, e da sua boca eu tirarei o nome dos Balaíns, e não mais se lembrará dos seus nomes, e naquele dia farei aliança, por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre. E desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Irmãos, sem nós percebermos, Deus nos atraiu ao deserto. Deus nos atraiu ao deserto. E sabe o que é engraçado? Na primeira parte diz, todavia eu atrairei, levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, Oséias 2, do 4 ao 21. A palavra hebraico, lhe falarei ao coração, significa, diretamente eu vou falar somente com você, no seu coração. Eu vou falar, isso, e é muito interessante porque, por que o deserto? Por que o deserto, irmãos? Porque é no deserto que eu não tenho nada. É no deserto que eu preciso dizer, Deus, se o maná não cair, eu não vou comer. Eu dependo de Ti. Deus, se não sair água da rocha, por mais impossível que seja, eu vou morrer de sede. Se a coluna a nuvem não acompanhar a gente no deserto, a gente vai morrer de calor. Obrigado, Marcelo. E se a gente não tiver uma coluna de fogo, a gente não vai enxergar. É no deserto que Deus diz, ou você tem tudo, ou você tem nada. Mas eu quero dizer que eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você carece. E aí, eu acho que talvez a passagem mais forte aqui é no versículo 15. Leia comigo aí. Eu queria chamar o pessoal da banda já. Por favor.
Vocês me dão ainda alguns minutinhos? Vocês ainda estão com fome de Deus? Alguém está comigo? Alguém está queimando? Vamos falar um pouquinho em línguas então. Vamos 2 minutinhos. Todo mundo fala em línguas um pouquinho. Vamos. Coloca a mão no irmão que está do seu lado. Oria canteria mamassori anda malamassori anda malas. Oria contoromossori anda malamassori anda malamas. Oria chocotoromoros ora malamassori anda malama. Mais Deus, mais o Senhor aqui, Jesus. Precisamos do Senhor, Deus. Ontem o Hernandes disse que o máximo que um pregador pode dizer é fazer com que você escute uma mensagem, mas quem pode tocar no seu coração é somente o Espírito Santo. Eu vou levar isso para minha vida. Então a gente não vai conseguir sem Deus. Amém. A segunda parte, e a gente só tem 3 partes, essa é a última. A segunda parte diz assim, talvez alguns leram e passou despercebido. Diz assim: e ali lhe darei vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Fala comigo, esperança. O que aconteceu em Acor, Marcelo? Você lembra? No vale de Acor? Eu também não sabia. E eu li isso aqui e eu passei despercebido. Vale de Acor foi onde aconteceu aquela fatídica história, onde o povo tinha acabado de avançar as muralhas de Jericó. Josué, lembra? Vencemos. Raabe, né? Estava lá. Conseguimos, vencemos. E aí, o que aconteceu depois que o povo havia vencido a guerra? Quem lembra? Um tal de Acã. Alguém lembra quem foi Acã? Quem foi Acã, gente? Ganharam a guerra. Deus está com a gente. Vencemos. As muralhas cairão. As muralhas caíram. Eu estava com a música na cabeça. E as muralhas cairão. Vencemos. Deus está com a gente. Yahvé está do nosso lado. Moisés morreu. Josué está no comando. Para frente, marcha. Vamos para cima. Agora o céu é o limite. Aí tem um abençoado que resolve pegar uma capa babilônica e esconder na sua tenda. E o que acontece? O povo vai para a próxima guerra convicto de que ia ganhar. E mais de 30 pessoas morrem. E o povo fica traumatizado, tipo assim, meu Deus, achei que Deus estava com a gente. Será que foi um devaneio, um delírio coletivo? Foi obra do acaso a gente ter ganhado a guerra, as muralhas caído? Aí Deus fala assim, não, existe pecado no meio do povo. Por isso eu trouxe juízo. E o povo fica, meu Deus, aquilo foi um momento traumático. Aquilo foi um momento que Israel falou assim, meu Deus, será que Deus está com a gente ou não está? E aquele lugar foi chamado de Vale de Acor, Marcelo. Sabe o que Deus está falando assim, ó? Lembra o paralelo Gomer, Oséias, Israel e Yahvé? Eu vou te atrair ao deserto. Falarei o coração, mostrarei a sua vinha. E darei do seu fruto. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que você se prostituiu. Eu sei que você me traiu. E aquilo que era símbolo de trauma para você, aquilo que era símbolo de uma coisa traumática, não vamos tocar nesse assunto porque foi esse dia. Não vamos passar na frente desse restaurante porque foi esse restaurante que eu achei você me traindo. Não vamos falar desse assunto, é sensível demais. Não vamos falar desse assunto, me machuca demais. Ai, eu já tenho ansiedade só de lembrar disso. Não, Deus, não vamos falar disso, não vamos falar do que aconteceu no Rio, não. Isso ainda causa traumas. Não vamos falar de discipulado, não vamos falar de pastoreio,
Não vamos falar de roubo na igreja. Não vamos falar de prosperidade. Não vamos falar dessas coisas. Não vamos falar das coisas que me machucaram. E Deus fala assim, ó, calma. Aquilo que era símbolo de tragédia, de trauma para você, Israel, eu vou fazer com que seja uma porta de esperança. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema, dificuldade. E eu quero te curar. Não tenho problema com isso, Israel. Mas eu traí você, Deus. Mas eu pequei, ó Deus. Eu me prostituí, eu amei outros deuses, eu tive outros amores. Não. Eu não tenho problema em falar coisas que são sensíveis, porque para mim tá tudo bem. Eu quero trazer esperança sobre você. Eu quero trazer cura sobre você, Gomer. E o mais interessante, que não foram 15 ciclos de prata que nos compraram, foi o sangue precioso do Cordeiro. E ele não estava com problema em não ter dinheiro, por isso que ele deu cevada. Não. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele não tem problema com trauma. Se você se adulterou, se você cometeu adultério, Deus está falando assim, ó, eu estou te atraindo ao deserto. Eu estou te trazendo e eu vou falar no seu coração. Eu vou falar para você. Eu vou falar só com você. Só com você. E tem mais. E tem mais. E me casarei contigo para sempre. Sim, eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. E eu me casarei contigo em fidelidade, ou seja, por mais que você me traia, eu não vou te trair. Por mais que aconteça alguma coisa, pode ficar tranquilo que eu nunca vou te decepcionar. Eu sempre estarei aqui, eu sempre estive aqui. E o final, e tu conhecerás o Senhor. A palavra conhecer é a mesma palavra para e Adão conheceu a Eva. Eu sei que é muito íntimo, é muito delicado, mas eu estou disposto a viver intimidade com você, mesmo que você tenha mostrado a sua intimidade para outros. Eu quero me relacionar com você profundamente, intimamente. Eu quero mostrar tudo que eu sou, e eu quero tudo de você. Eu quero tudo de você, porque você tem tudo de mim. A verdade é que Deus não aceita competidores. Deus não tem competidores. E aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Fica tranquilo, porque Ele diz, eu removerei dos seus lábios os nomes dos Balaíns. Você não vai me chamar mais de meu Baal. E sabe o que significa meu Baal? Sabe o que significa Baal na Bíblia? Significa exatamente marido. Só que a palavra Baal era descrita para um marido rigoroso, rígido, que bate, que humilha, que espanca a mulher, que trata a mulher como escravo, que trata a mulher sem dignidade. Esse era Baal. Então Deus diz assim, ó, você não vai me chamar de meu Baal, porque eu não sou assim. Eu sou fiel, justo, misericordioso e bondoso. Irmãos, Deus está conosco no deserto. Sem a gente perceber, a gente caiu no deserto. Ele atraiu a gente. Ele sussurrou no nosso ouvido. E a gente, quando menos se depara, estamos aqui. O que está acontecendo? De repente ele fala assim, ó, eu trouxe você aqui.
E aí você pode falar assim, cara, e o que aconteceu com Oséias? O que aconteceu com Gomer? O que aconteceu com os filhos? E acontecerá que naquele dia eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão a terra, e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Jisreel. Aquele que estava espalhado, ele vai reunir mais uma vez. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. Agora presta atenção. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele te dirá, tu és o meu Deus. Não mais Lo-Ruamá, Lo-Ami, mas sim Ami e Ruamá, meu povo amado. O meu povo amado. A verdade, gente, é que a gente está constantemente brigando com os amores, os ídolos do nosso coração, e Deus está constantemente, venha para o deserto, venha para o deserto, venha para o deserto, venha para o deserto, venha para o deserto. Não, eu só quero levar uma comida, não, deixe tudo, venha do jeito que você está. Não, mas e os presentes que eu recebia? Eu sou o dom de Deus, eu sou o Espírito, eu sou o seu galardão, eu sou a sua herança, eu sou a sua promessa, eu sou o maná, eu sou a coluna, eu sou a nuvem, eu sou a água. E para finalizar, eu queria que você colocasse de pé. Henrique, o que faremos? Henrique, o que faremos? Timothy Keller vai dizer que o único modo de expulsar um ídolo do coração é se substituí-lo por um amor maior. É substituir por alguém que possa arrancá-lo. E somente Deus pode fazer isso. Talvez você possa estar pensando, cara, eu acho que não é para mim. Irmão, é para todos nós essa mensagem. É para mim. Eu tenho os meus ídolos que eu tenho que destronar do meu coração. Você tem os seus ídolos. Mas Deus está falando assim, ó, não tem problema, Rick. Não tem problema. Porque eu estou atraindo a igreja One para o deserto. Eu estou removendo os traumas do Vale de Acor. Vale de Acor não é mais um problema. É uma porta de esperança. Como diz o poeta Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas saia poder para curar a outros. Deus pega uma mulher que tinha inclinações adúlteras, uma mulher que foi infiel toda a sua vida. Isso é eu, é você. E Ele te compra com seu sangue. Ele morre para poder comprar, não com 30 ciclos, 15 ciclos, 100 ciclos de prata, mas o preço foi o sangue do Filho de Deus. Então eu queria orar por alguns irmãos que estão sendo tocados por essa mensagem. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Mas eu queria que antes de eu orar por você, eu queria que você se apresentasse diante de Deus. Se apresente diante de Deus. Fala assim: Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Remova de mim. Remova de mim o nome dos Balaíns. E você, irmão, que você não quer vir aqui pra frente, você acha que não faz sentido, ore por esses irmãos. Ore pelos esses irmãos aqui. Vamos lá, vamos orar um pouco.
Vamos orar, vamos orar. Já não me enfeito mais com joias, correndo atrás de amantes, tiraste dos meus lábios seus nomes, já não me lembro. Pois me atraiu ao deserto, me falou ao coração e mostrou a minha vinha com carinho e atenção. Lembrou a minha alma de sua mocidade, colocou em meus lábios mais um de seus cantares. Tenhas tudo, possua-me por inteiro. Tenhas. Vamos dizer isso, tenhas tudo. Mais alto, mais alto. Tenha. Ei! Possua-me, possua-me. Vamos. Ei! E tenhas tudo. E tenhas tudo. Vamos, vamos, vamos. Me possua, me consuma, me possua, me consuma, me possua, me consuma por inteiro, por inteiro.